Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Nós por aqui estamos com muitas saudades de toda a igreja, dos cultos públicos, da comunhão com os irmãos enfim, estamos torcendo para que tudo isso passe bem logo. Pela graça de Cristo a gente possa estar juntos lá na igreja de novo. Mas enquanto isso não acontece, vamos refletir na palavra do Senhor, da forma que a gente pode mesmo, através dos vídeos, né? Semana passada eu falei um pouquinho sobre família, como é de praxe no mês de maio. A igreja sempre reflete sobre isso. O pastor tem trazido essa temática para os cultos de domingo à noite, e eu não quero me distanciar disso. Semana passada eu falei um pouquinho, né, sobre a forma com que Deus criou a família, um pouquinho sobre como a forma bonita, bela, com que ele fez isso, né? Mas a gente também teve que lembrar da monstruosidade do pecado, né, que adentrou a criação e causou danos, e infelizmente a gente colhe frutos desastrosos disso até os dias de hoje. Quero falar um pouquinho sobre o propósito da família pautado lá em Gênesis. Então, se você está com sua Bíblia, abre aí. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27, que diz o seguinte: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu creio que a falta de reconhecimento acerca do propósito de Deus para o lar é um grande mal que o pecado nos deixou. É um grande mal que a gente enfrenta. Você já se perguntou qual a finalidade da família? Você já se perguntou por que Deus criou a família? Refletindo um pouquinho nisso, eu li um artigo do Sebrae que nos traz 4 indicadores que sinalizam a falta de propósito na vida de alguma pessoa. O primeiro deles diz: você está fora de forma. Não é uma indireta a ninguém, até porque se fosse eu seria o primeiro da lista. Esse artigo diz que quem tem propósito, quem está focado, sabe que precisa de uma saúde boa, excelente, de energia para batalhar por isso. Quando falta propósito, falta uma razão para se cuidar. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa eu tinha 20 quilos a menos. Mas é interessante, falta incentivo para fazer atividades físicas, de cuidar da alimentação. Aí vem o sobrepeso, com isso o sono excessivo, a vontade de passar o dia inteiro no sofá, porque não tem motivação. Segundo, seus relacionamentos começam a ficar de lado. Ter um propósito faz a gente se sentir bem. Quando a gente se sente bem, os relacionamentos vão bem. Quando isso não acontece, a gente se torna infeliz. Isso deixa a gente impaciente, a gente não tem saco para ouvir os outros, a gente a gente é pessimista, a gente reclama por tudo, e as pessoas não gostam de ficar perto de gente assim. Terceiro, segunda-feira é o dia mais detestado da semana. O autor do artigo diz que se você vai para a cama no domingo com raiva de acordar no dia seguinte, isso é um forte indicador de que está faltando propósito na sua vida. Poxa, uma semana se iniciando oportunidades, de ir atrás dos objetivos, de cumprir o seu propósito. Quarto, a procrastinação. Todos nós, de algum modo, somos procrastinadores, às vezes para coisas que não são tão importantes, e isso não faz tanta diferença. Mas o problema é que, quando falta propósito na nossa vida, a procrastinação ela se torna uma doença. Ela nos impede de cumprir tarefas importantes, tarefas que são essenciais, que possuem sentido, e ela, então, trava a nossa vida de tal modo que a gente não cresce. Esse artigo ele não é fruto de uma reflexão bíblica, ele é fruto de observação. São pontos lógicos que não são difíceis da gente concluir. O problema é que, de algum modo, a gente se vê em algum deles. Ou talvez em vários. Você não está aí, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por sua vida. Nem por isso, continua assim. Mas se você é um mero mortal, como eu, e se encaixa em algum ponto desse, talvez você deva pensar que, de algum modo, o tempo que nós vivemos, o ambiente social pelo qual nós estamos inseridos, ele tem, de algum modo, cativado a preguiça. Você já olhou para as redes sociais? Tanto de meme, de preguiça, como eu sou preguiçoso, eu gosto mesmo disso, daquilo. Isso virou comum, É interessante a gente analisar essas coisas. Outra coisa que a sociedade tem cultivado de forma indireta é aquela coisa, sabe? Não tem problema se você não tiver um alvo na vida. Isso não é tão feio, isso não é ruim. O importante é curtir o agora, ser feliz, como se não houvesse amanhã. E eu acho que isso demonstra que nós estamos num mundo ausente de propósito, E isso traz males irremediáveis. Isso é terrível, porque isso me faz pensar que se a família é quem insere as vidas no ambiente social, talvez a falta de propósito
seja a maior doença que uma família esteja enfrentando. Se os indivíduos não têm propósito em sua vida normal, talvez seja porque eles não aprenderam isso dentro de um lar. Sabe, querendo ou não, nós buscamos por razão. Nós precisamos de uma razão para a vida. E muitas vezes a gente fica nessa, nadando contra a maré, porque a gente fica buscando nas fontes erradas. É interessante que se você observar numa livraria, os livros mais vendidos em disparidade com os outros, muito mais do que os outros, são os livros de autoajuda. As pessoas, elas querem sentido, elas querem encontrar ajuda para um sentido, para algo assim. Interessante o aumento exponencial de coaches, pessoas que são treinadoras pessoais das outras, que ajudam as pessoas a encontrarem fim na vida e chegarem a esses propósitos. Interessante, há uns 10, 15 anos atrás, tinha um modelo de igreja muito forte entre as igrejas, muitas batistas inclusive, que era igreja com propósitos. O pastor norte-americano escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, o Rick Warren. Esse camarada, ele faturou 400 milhões de dólares com 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Interessante isso, Uma das coisas mais tristes é que, e eu não estou dizendo que isso é culpa do Rick Warren, é que dentro do seu lar, um de seus filhos, algum tempo atrás, se suicidou, com falta de propósito na vida. A gente chega a uma seguinte questão, é que não ter propósito, não saber o sentido das coisas pelo qual vivemos é um grande problema. Se a gente não enxerga propósito, não é exagero a gente concluir que a nossa vida tem sido levada com imprudência. A triste realidade é que a ausência de sentido tem levado muita gente à queda, tem levado muita gente ao declínio. Pode ser que a sua família tenha sofrido, não por outros motivos que você acha que sejam, mas simplesmente porque a sua família não reconhece o propósito de Deus para vocês. E por mais esforço que haja, por mais dedicação que haja, não adianta, as coisas não se encaixam, as coisas não dão certo. Eu não quero, com esse videozinho, resolver todos os seus problemas e nem dar o beabá do sucesso para você resolver eles. Mas eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus e refletir um pouquinho sobre o propósito dele para nós, o propósito dele para a nossa família. Porque só o dia que nós reconhecermos isso, a gente pode ser eficaz em servir a ele. A gente pode se contentar servindo a ele. A gente pode experimentar as bênçãos dele para o nosso lar e para a nossa família. O pastor Davi Monk, um autor que tem muito trabalho sobre a área de família, ele é doutor nesse ramo, ele, ao analisar esse texto, ele nos traz 3 propósitos específicos. Ele os chama de os 3 grandes propósitos que Deus tem para todo ser humano. Eu não conheço nenhuma abordagem tão boa quanto essa, por isso eu faço questão de refletir com vocês sobre esses 3 propósitos, que são refletir, reproduzir e representar. Primeiro verso que a gente leu, Gênesis 1:26, diz no início: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, nós somos feitos debaixo de um parâmetro. O Senhor nos criou sob o parâmetro mais elevado de todos, a sua própria essência. Deus nos fez a sua própria imagem. E ao nos criar, Deus imprimiu em nós a sua imagem e a sua semelhança. A ideia aqui é que o homem é a imagem de Deus em relação a aspectos que são de Deus e que Deus compartilhou conosco. Isso é, assim como Deus, o homem tem personalidade, o homem tem intelecto, o homem tem um espírito, emoção, ele raciocina. O homem também é semelhança, de modo de que não há nenhuma outra forma debaixo da criação que se assemelhe a Deus. O homem é a representação máxima de Deus em toda a sua criação, por isso que ele é o último a ser criado, é por isso que quando Deus cria ele fala, isso é muito bom. Isso tudo é muito lindo, mas a questão que pega é, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por que existe tanta maldade? Por que tem destruição, injustiça, pecado, enfim, tudo aquilo que se opõe ao caráter lindo, belo e justo de Deus? Esse é um questionamento clássico na história da humanidade. E um exemplo que eu gosto de aplicar para a gente entender melhor isso é entender a Lua. Eu acho que isso nos ajuda, porque se você estudar um pouquinho acerca da Lua, você vai entender que ela é um satélite natural da Terra e que, embora a sua superfície seja tão escura quanto o asfalto, quanto o piche, ela é o objeto mais brilhante a seguir o Sol. Não é interessante isso? Pensa comigo. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O pecado nos sujou completamente.
É a depravação total do ser humano. Porém, quando nós somos expostos ao sol da justiça, lembre-se, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Quando nós somos expostos ao sol da justiça, isso é, justificados, essa imagem e semelhança começa a brilhar novamente. Cristo nos trouxe a redenção da queda. Ele nos estendeu a mão, nos levantou. Ele limpou a sujeira do pecado. A imagem e a semelhança de Deus em nós é manifesta agora quando nós seguimos a Cristo. Quando o lar está empenhado em seguir a Cristo. É por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É muito satisfatório, meus irmãos, saber que o pecado não pôde impedir o plano magnífico de Deus de nos fazer a sua imagem e semelhança, porque em Cristo nós somos recriados, nós somos novas criaturas que refletem a sua glória, e a glória de glória em glória. Nós somos transformados na mesma imagem, nós retornamos ao plano. O pecado nos tornou injustos, mas a obra de Cristo nos tornou justos. A nossa imagem e semelhança, elas foram refeitas à luz de Cristo. Nosso propósito é refletir os frutos de uma vida iluminada, de uma vida refeita. E aí a gente não pode deixar de se perguntar: temos sido os portadores do fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, tem sido encontrados no seio do lar. Temos nos portado dessa forma em casa. A Bíblia afirma que somos sal da terra e luz do mundo. O modo que você tem vivido demonstra a imagem e a semelhança de Deus? Se a gente pensar que nosso propósito é refletir a glória de Deus, quando você e Deus, você sozinho aí, você consegue olhar para o espelho da alma e ver o reflexo de Cristo em seu viver? Meus irmãos, Deus nos criou para espelharmos a sua glória em nosso caráter. Nossa família existe para que dentro dela nós reflitamos isso. E com tudo isso, o nosso lar, a nossa casa, reflita assim a sua imagem e a sua semelhança. Mas não somente isso, há um segundo aspecto, né? Nós falamos sobre o refletir, mas existe também o reproduzir. E no verso 28, lá de Gênesis 1, Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O segundo grande propósito da família, de todo ser humano, é reproduzir. Deus uniu o homem e a mulher. Deus criou a família, Ele lhes abençoou e falou: olha, multipliquem. Nossos pais, avós, bisavós, eles cumpriram muito bem esse papel. A nossa geração, no entanto, tem falhado nisso. Já não se faz mais filhos como antigamente. Nem em quantidade, e muitos vão dizer que nem em qualidade também. Mas a questão aqui é muito mais profunda do que ter uma prole grande. O propósito de Deus com a multiplicação não é simplesmente encher o globo terrestre com gente, com pessoas. O propósito de Deus, meus irmãos, guarde isso, é encher a terra com sua glória. O desejo de Deus não é simplesmente reproduzir seres viventes. O desejo de Deus é reproduzir adoradores. E isso não se faz com worship, uma música que repete 300 vezes o mesmo mantra. Isso se faz com vidas rendidas ao senhorio de Cristo. Vidas pelas quais todos os aspectos da sua vida apontam para Cristo. Vidas que não vivem mais por si, mas para a glória de Cristo. Deus planejou um universo cheio de homens e mulheres que refletem a sua glória. A família é o principal meio disso acontecer. O maior compromisso missionário dos pais, guarde isso, não são as nações, não é a sua nação. O maior compromisso missionário dos pais não é sequer os seus vizinhos. O maior compromisso missionário de um pai e de uma mãe são os seus filhos. Reproduzir a imagem de Deus nos filhos, meus irmãos, essa é a tarefa de todo pai e de toda mãe. Isso não é uma tarefa fácil. Resgatar a imagem de Deus em pequenos pecadores não é nada fácil. Hoje eu sou pai, hoje eu entendo o que é isso. Talvez não com tanta experiência como os pais mais experientes. Mas eu já fui filho, eu já fui parte do problema também, eu sei como são as coisas. No entanto, apesar das dificuldades, essa é uma batalha que precisa ser batalhada. Essa é uma batalha que precisa ser lutada e que vale a pena. Porque nenhum sucesso na vida recompensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso, guarda isso, nenhum sucesso na vida recompensa o fracasso no lar. Como anda a sua família? Você tem vigiado os seus filhos ou terceirizado esse papel para a escola, para a igreja?
Diante do Senhor estará o nosso empenho ou a falta dele. O que a gente tem feito com o nosso lar? A família é o primeiro lugar para a reprodução da imagem de Deus, porém não o único. A obra do Senhor faz além. Deus reproduz adoradores na família para abençoar as outras famílias da terra. Um filho bem instruído reproduz uma família bem instruída. Um filho bem instruído ensina um amiguinho que não é bem instruído dentro do seu lar e assim por diante. A nossa família, quando faz esse papel bem de reproduzir a glória de Deus, refletir e agora reproduzir, ela é um exemplo, ela é um testemunho, ela é sal, ela é luz no mundo. Será que as pessoas dentro de nossa casa compreendem isso? Será que o amor por vidas sem Cristo é nutrida dentro do nosso lar? Pai e mãe, quais as suas pretensões para o seu filho? Eu me lembro que quando eu senti o chamado para o ministério e aquela coisa gostosa no meu coração de compreender que Deus estava me chamando, e aquilo era tão especial, mas eu me lembro, para desgosto, que eu senti por coisas horríveis que pessoas tão próximas me diziam, parentes, amigos, ambos crentes. Eu não estou aqui dizendo que seus filhos têm que ser missionários, pastores, mas esteja ciente que, se Deus os chamar, você precisa se alegrar com isso. Deus pode levar seus filhos a servirem em profissões socialmente menos brilhantes, e lá Ele os usará como em outro lugar não seria. E não há demérito nisso, você precisa se alegrar com isso. Deus pode levar seus filhos a não possuírem uma carreira de sucesso, como você gostaria, mas pode usá-los de forma poderosa. E a família de Deus precisa estar disposta a servir e a se alegrar em servir ao Senhor. Nós reproduzimos adoradores, homens e mulheres que são imagem e semelhança de Deus, quando nos preocupamos primariamente com a glória de Deus. Nós falamos sobre refletir, sobre reproduzir e, por último, representar. E o verso 28, a parte B, diz o seguinte: e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós somos filhos do soberano, meus irmãos. O Salmo 24 afirma que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A gente pertence ao dono de tudo, e Deus, como dono de tudo, Ele pode delegar a quem Ele quer autoridade. E foi isso que Deus fez. Ele colocou a gente como líderes de toda a criação. Deus nos fez seus representantes. O domínio do homem sobre a criação é o padrão de Deus. Imagine agora quantos avanços o homem foi capaz de fazer dominando a natureza. Quanto avanço tecnológico. Quanto progresso o homem obteve com o passar dos anos. Mas agora imagine também quanto retrocesso que o homem fez por conta do pecado. O pecado deixou as coisas mais difíceis. Pensemos na família. Pai, seu papel de provedor e líder tem sido exercido. Note bem, a Bíblia nunca exigiu que o homem tornasse sua família rica, mas que o seu bem mais precioso fosse sua família. Não se sinta mal por não poder dar aquilo que você gostaria de dar à sua esposa e filhos, mas dê aquilo que Deus ordenou, sua liderança, sua provisão, o seu amor abnegado, sacrificial. Mãe, seu papel de ajudadora e educadora tem sido executado? Note bem, a Bíblia nunca exigiu que você trabalhasse fora para que a família tivesse um carro novo. Embora trabalhar fora muitas vezes seja necessário, eu não estou excluindo esse fato e nem dizendo que é um pecado mulheres trabalharem fora. Mas eu quero dizer para você, mãe, mulher, para você não se sentir mal por não poder dar tudo aquilo que você gostaria de dar ou que os seus filhos desejam, que eles te pedem. Saiba que o seu amor e o seu cuidado é o maior presente que você pode dar aos seus filhos, e isso não há o que troque, isso não há nada mais valoroso que isso. Auxilie seu esposo, cuide de seus filhos. Filhos, vocês têm sido obedientes à liderança que Deus colocou sobre as suas vidas? Saiba que a sua obediência neste tempo é fundamental para o seu futuro. Deus escolheu seus pais para te orientarem, então se alegre com eles, obedeça. Sabe, eu tenho visto pessoas tão preocupadas em transformar o mundo, e o grande problema é que Deus não pediu para a gente transformar o mundo. Deus quer que façamos aquilo que fomos criados para fazer. Pai, você não vai ser cobrado no dia do juízo porque morou de aluguel a sua vida inteira. Mas Deus vai cobrar a liderança, a direção do lar, da casa, o seu amor, a sua esposa, sacrificial, o cuidado aos filhos. Mãe, Deus não vai cobrar você por você não ter podido comprar tudo que seus filhos queriam, mas certamente vai cobrar sua dedicação, seu tempo empregado na educação dos filhos, o apoio à liderança do seu marido. Os filhos não serão elogiados pelas suas façanhas no meio dos amigos,
mas a obediência será requerida. Deus vai requerer isso de você. E a gente precisa entender que nós glorificamos a Deus quando a gente desempenha bem os nossos papéis. A gente representa a Deus desempenhando bem os papéis que Ele colocou sobre a nossa vida. Honrando a Deus, dedicando aquilo que Ele quer que nós façamos. O nosso trabalho é uma forma de honrarmos a Deus. Sendo um estudante, sendo um trabalhador, uma trabalhadora, uma dona do lar. E é assim que a gente serve a Deus, glorificando Ele dessa forma. O propósito da família sempre foi, desde sua criação, a glória de Deus. Refletir, reproduzir, representar a glória de Deus. Essa é a nossa tarefa. Precisamos refletir sua glória com vidas santas. Precisamos reproduzir a sua imagem em nossos filhos, tendo um apreço profundo pelas almas perdidas. Precisamos representar o seu reino, cumprindo, sim, a nossa missão. Os papéis pelos quais Deus nos deu no lar. A missão nossa é começarmos em casa. Que Deus nos ajude nessa tarefa árdua, difícil, mas porém honrosa, né? De refletirmos, de reproduzirmos e de representarmos o reino de Deus. Deus nos abençoe.